Vamos então agora analisar o artigo, deixa eu pegar uma caneta aqui, artigo 284. O artigo 284 da lei, da nova lei 13.281 de 4 de maio de 2016, que é essa lei que começa a vigorar agora dia 1 de novembro. Veja bem, eu tenho muita gente que eu analiso, que eu vejo uns vídeos aí, uns textos, mas tem que entender que a hora que a pessoa faz um pronunciamento, uma opinião com relação à interpretação da lei, nós temos que tomar cuidado, quem está ouvindo o vídeo, de analisar se aquela pessoa está do lado do Estado ou está do lado da defesa. Porque a interpretação jurídica, ela não é uma só. Muita gente diz, tal jurista falou isso, tal jurista falou aquilo, como se o direito fosse uma ciência exata. O direito não é uma ciência exata, o direito ela tem várias interpretações. Interpretação majoritária e interpretação minoritária. Então não é porque uma pessoa importante da área de trânsito, considerado mestre de trânsito, que nós respeitamos, aquele parecer seja palavra final. Nem de doutrinador, nem de jurista e nem de um mestre de trânsito. Então ele pode ter uma interpretação diferente. Eu posso ter uma interpretação diferente de uma pessoa até com mais notoriedade, que eu não há problema nenhum quanto a isso. Agora, quando a pessoa está do lado do Estado, é difícil a imparcialidade absoluta. Sempre haverá uma tolerância a mais, é que nem a mãe que entende os pecados do filho. O filho matou, o filho está preso porque o filho é vagabundo. Meu filho é vagabundo, mas não mata e não rouba. Se o que fala que está preso, aí está preso, mas é inocente. Então, isso é uma tolerância. Então, a gente não pode ter sentimento materno na hora de analisar um aspecto legal. Isso tem que ser analisado para quem pensa realmente com seriedade. O artigo 284 aqui diz, caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia e nem recurso. Aqui já é uma arbitrariedade aqui. Não é porque está na lei que não pode ser questionado, viu, gente? Também tem isso. Mas está na lei, lei pode ser obedecida. Não. A lei pode ser questionada também, porque ela pode afrontar direito constitucional, viu? Precisa dar curso de direito de trânsito para as pessoas, não é ficar dando aquele cursinho, aquela porcaria daquele cursinho de reciclagem que não serve para nada. Cursinho de reciclagem é só para tomar taxa e para enrolar. Aquele curso não ensina ninguém a dirigir. Tanto que tem muita gente que tira a carta de motorista e não sabe dirigir. É só para arrancar taxa. E só R$70, R$40, R$30. Mas são 100 milhões de motoristas. É muito dinheiro, gente. Nem recurso. Reconhecendo o cometimento da infração. Olha, aqui já tem a supressão do Estado Democrático de Direito. Porque o processo, qualquer processo, ele tem direito material e direito formal. Então nós temos o direito material, o mérito, né? Ele pode haver realmente uma culpa. A pessoa pode até se sentir culpado. Não, reconheço que pratiquei a infração. Mas muitas vezes a pessoa praticou a infração e houve enquadramento errado. Às vezes o agente de trânsito enquadrou errado. Então não é que a pessoa ele reconhece que parou o veículo para desembarque e o agente de trânsito autua por estacionamento. Entre outros casos. Às vezes você para o carro na faixa de pedestre, mas porque o próprio agente mandou parar, ele sai, vem outro agente e multa, esquecendo que ele mandou você parar de repente, ele mandou você parar, passou uma ambulância, uma viatura de polícia, ele para, estancou a parada, o farol fechou, o agente vai lá e multa. Então você tem reenquadramento. Existe o reenquadramento, existe o erro de tipificação, existem os erros previstos em lei do preenchimento do auto de infração, e isso é erro de formalidade. Não é mérito. A pessoa tem culpa. Assim, na culpa, no mérito, ele tá errado. O ato é típico. Está previsto na lei. Só que para haver validade de um processo, de um procedimento, qualquer que seja administrativo ou judicial, para haver validade tem que estar presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Tem que ter mérito e formalidade. Se no mérito eu estou numa situação desfavorável para a defesa, ainda assim é possível ou incidente
ou a preliminar de formalidade. Porque todo processo penal, qualquer processo judicial, civil, trabalhista, qualquer processo, ele tem as preliminares. Tem preliminar incidental, tem preliminar de erro. Por exemplo, se você comete um erro de formalidade grave, você preliminarmente você suscita o argumento na defesa e você pede para que o processo seja extinto sem julgamento do mérito, que é da culpa. Tem culpa ou não tem culpa? Não interessa. Arquiva sem julgamento do mérito. Por quê? Porque tem uma preliminar de nulidade. Mas o cara confessou o crime, foi denunciado, tal, foi condenado. Lá no acórdão, lá no TJ, pode ser anulado. Por quê? Porque não foi devidamente citado. O erro de citação gera nulidade, de formalidade. Mas ele confessou o crime, mas não tem, é mérito. O mérito não se julga quando há incidente preliminar. No incidente preliminar, você suscita o arquivamento do processo sem julgamento do mérito. No auto de infração, se os senhores forem ler no site do Detran, o que também está errado, diz que só pode ser suscitado erros de formalidade. Não se discute mérito na defesa prévia do auto de infração, segundo normas do Detran, que, ao meu ver, está errado. Você pode discutir o mérito na defesa prévia. Mas não entrando nesse pormenor, a defesa prévia, segundo o site do Detran, está escrito, poderá suscitar erro de formalidade. Formalidade não é mérito. Aqui diz que se ele reconhecer a culpa, ele não pode reconhecer do cometimento. Reconhecer cometimento é confissão. Confissão trata artigo subsidiário de mérito, não é formalidade. Ora, se eu posso discutir a formalidade para anular na defesa prévia o auto de infração, isso não tem nada a ver com o cometimento com a confissão de culpa. Confissão, inclusive, é um benefício que gera para a pessoa na esfera penal, e reduzindo, é uma atenuante, inclusive, de 1/6 da pena final, é abstrato. Então você não pode suprimir na defesa prévia o direito do erro de formalidade com a desculpa de cometer infração. Eu concordo, cometi infração. Tá, e os incidentes processuais? Por exemplo, e o preenchimento errado? E se o agente de trânsito colocar ali que eu pratiquei uma infração num lugar que eu nunca fui? Claro que normalmente a gente já recorre e perde, né? Agora vocês não querem nem que a gente recorre. Então confissão está ligada a mérito, não está ligada à formalidade. O erro formal é preliminar. Se arquiva o processo sem julgamento do mérito. Olha, primeiro vocês falam pra gente que a gente tem que suscitar erro de formalidade, que se julga o erro de formalidade independente do mérito. E agora vocês dizem pra gente confessar e não pode discutir a formalidade mais? Então, artigo inconstitucional. Eu peço, por favor, que os representantes da OAB entrem com uma ação direta de inconstitucionalidade para que isso cancele, anule essa lei assinada pela doutora Dilma, que certamente fez doutorado em Direito e deve ter estudado muito para escrever isso. Ou seus socialistas advogados devem ter escrito, porque isso daqui não é artigo de advogado. Aliás, se for de advogado, eu peço que a OAB notifique os advogados que escreveram isso para que comprove dolo ou culpa. Culpa porque é imperito na lei, porque sabe que a lei não prevê isso daqui. E no dolo se foi estelionato jurídico para enganar o povo. Tá? Peço, inclusive, que a OAB tome as devidas providências para que não permita que no palácio corrupto da presidência, os políticos são corruptos da Lava Jato, coloquem advogado para escrever besteira na lei. Isso aqui é uma besteira, quem sofrer esse dano, recorra no judiciário. Confissão não está atrelada à formalidade. Ninguém pode ser impedido de suscitar erro de formalidade. Aqui vocês falam, não. E outra coisa, né? Vê-se que daqui quem escreveu deve ter vindo de Cuba. Advogado de Cuba, que deve ter vindo escrever isso aqui, que não conhece o direito pátrio brasileiro. Está escrito aqui, em qualquer fase do processo até o vencimento da multa. Aqui a gente já vê que não foi advogado que escreveu isso aqui. Deve ter sido alguém que está lá preso na Lava Jato. Não é possível. Como em qualquer fase do processo? Quantas fases tem o processo até o vencimento da multa? Nenhuma. Tá, tudo bem, tem uma fase, defesa prévia. Vamos chamar de defesa prévia de processo, artigo 280, 281, tá lá a previsão do processo. Eu até estava falando aqui, comentando que não havia processo, mas há sim processo administrativo para instauração da multa. Então, a fase processual antes da multa é só uma. Como que aqui fala em qualquer fase do processo?
Qualquer faz. Falando assim, qualquer faz, sabe que o leigo vai entender, vai pensar? Vocês, parece que faz de propósito isso. Qualquer faz do processo é Jari, Cetran, defesa prévia, a pessoa pensa isso. Mas aqui está dizendo qualquer fase do processo até o vencimento da multa. Tá, eu posso confessar, eu posso dizer, olha, realmente reconheço. Tá aí o erro de formalidade. E se o agente for incompetente? E se um policial rodoviário federal com competência na estrada, nas BRs, multar dentro da cidade? É erro de formalidade. Ah, eu não vou. É mais fácil, mais barato aceitar a injustiça do que recorrer. Ah, se você recorrer porque houve uma incompetência na aplicação, ou o DENIT é agora incompetente para certo tipo de multa. Se eles aplicar mesmo assim, que são milhões, a gente não está falando aqui de 10 multas, nós estamos falando de milhões. Ah, vocês acham que as pessoas vão se dar o trabalho de recorrer, já sabendo que vai perder mesmo? Então isso aqui é estelionato, fraude jurídica para obtenção de vantagem financeira. Então, estelionato jurídico. Deveria ser pedido a prisão de pessoas que fazem isso. Vê que isso daqui vai trazer um transtorno violento. Nós estamos falando em bilhões de multas. Então agora não tem mais no Supremo Tribunal do Detran, agora não há mais erro de formalidade. Não há incompetência, não há auto de infração não assinado. Tudo que vier errado de formalidade, deixa pra lá. Se você concordar, está aqui o desconto para você. Não discute. Tá, e se você discutir uma ilegalidade de formalidade, que se julga, independente do mérito, como já falei, aí você então, além do teu processo indeferido, não aceito, não acolhido, sem fundamentação, a gente ainda tem que pagar mais caro. Então isso daqui eu considero um estelionato. Gostaria de saber se a OAB vai tomar uma providência quanto a isso. Um bom dia para os senhores.